Continuando, página 159, agora veremos dentro da defesa apologética da tradição a unidade e o progresso que há entre os dois testamentos. Latourelle diz: no começo do cristianismo, um dos maiores problemas é o da relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Os judaizantes, judeus que querem apagar as marcas de Paulo e de todos os apóstolos do Cordeiro de Jesus de Nazaré, não é? Fazendo-os calar e machucando a eles, perseguindo-os. Os judaizantes querem preservar a primazia da revelação profética, enquanto os marcionistas estabelecem oposição entre ambos os testamentos. Ambas estas correntes, judaizante e marcionistas, de Marcião, são opostas ao progresso que há da revelação entre o Antigo e o Novo Testamento. Os padres tiveram que examinar a relação entre a lei e o Evangelho. Primeiramente, salientam a unidade profunda de ambos, do Antigo e do Novo Testamento. Um só e mesmo Deus é o autor da revelação por seu verbo ou logos, sendo a criação, as teofanias, a lei, os profetas, a encarnação, etapas dessa única e contínua manifestação de Deus através da história humana. Não há descontinuidade, não há interrupção, pelo contrário, tudo isso faz parte de etapas de um único caminho de revelação de Deus à humanidade. Doutra parte, salientam, não menos claramente, o progresso de uma revelação à outra. Progresso que cada um considera de modo um tanto diferente. Segundo Justino, temos uma manifestação parcial e obscura do Logos no Antigo Testamento e plena no Novo. O que lá era pela metade, aqui se completa. Irineu, de Leão, vê no Antigo Testamento uma preparação, educação da humanidade, esboços e promessas da encarnação. No Novo Testamento, a realização do que lá se esboçou. Presença e dom. Primeiro, disciplina externa, depois, espírito de adoção. Conforme Clemente de Alexandria, enigmas e mistérios no Antigo, explicação da profecia no Novo. Para Orígenes, temos no Antigo Testamento o conhecimento dos mistérios, no Novo, a realização e posse destes mistérios em Cristo Jesus. Passagem das sombras e das imagens à verdade, passagem da letra e da história ao espírito. Veja que Latourelle é capaz de articular muito bem e costurar muito bem os dados que colhe na patrística. Agora, economia e pedagogia. Os padres, principalmente Justino, Irineu, Clemente, Orígenes, Basílio, Gregório de Nissa, Agostinho, insistem no caráter econômico da revelação. Ela apresenta-se como um plano de salvação sapientíssimo que Deus concebeu desde toda a eternidade e realizou pacientemente segundo caminhos previstos, preparando a humanidade, fazendo-a amadurecer, revelando-lhe progressivamente os desígnios divinos na medida em que o podia suportar. Comprazem-se os padres em traçar a história das iniciativas divinas e acostumar os homens à sua presença, às investidas da graça sobre a natureza humana. Então é como se dissessem os padres: Deus vai devagar, não tem pressa. Ele sabe ritmar, ele tem uma ritmia e impõe esta ritmia à revelação. Há uma economia, uma ordem, um ordenamento gradual
que faz com que chegue ao objetivo, à intenção reveladora de Deus. Prende-se a essa ideia a ideia do retardamento na vinda do Cristo. Afirma a Epístola de Ogneto que os homens deviam experimentar sua impotência antes que conhecessem a plenitude da salvação. Isso em perspectiva dramática. Irineu, Clemente, Orígenes, em algumas passagens, desenvolvem a tese da pedagogia divina. Então, que para Diogneto é preciso experimentar uma disciplina, uma paciência educacional para conhecer plenamente o que o Verbo vai revelar de Deus, e isso implica a espera, implica a profecia que não está tão clara. Já para os outros, Irineu, Clemente, Orígenes de Alexandria, não é? Irineu de Leão, mas Clemente de Alexandria, portanto, os da parte já latina, Deus usou, na verdade, de uma pedagogia, a paideia divina, de modo que conduz mistagogicamente as pessoas de mistério em mistério até ao entendimento completo da revelação em Jesus. E Jesus é o divino mistagogo, e o divino pedagogo. Deus educa a humanidade, educere, levar para fora, né? Levar para fora de si, conhecer o que vem. Deus educa a humanidade, preparando-a para receber a plenitude dos dons divinos da encarnação. Portanto, é a visão otimista. Agostinho e Orígenes, noutros passos, mal se propõem o problema, pois a Igreja é coextensiva com a humanidade. Enquanto para os primeiros, a humanidade vai sendo educada por Deus para receber os dons da encarnação, para Agostinho e Orígenes isso já não é mais papo. A pauta agora é outra. A Igreja amplifica aquilo que recebeu e que nela foi se construindo, se revelando. Lembrem-se, Nativitate Dei de Santo Agostinho, onde está a sua eclesiologia, é ali que ele revela este lugar, este locus revelationis, que é a Igreja extensiva com a humanidade como lugar de revelação. Começou com os patriarcas. A verdade do Cristo já era conhecida pelos profetas do Antigo Testamento. E aqui apenas se completa e atinge sua culminância. Agora, as etapas da revelação. Os padres evocam constantemente as grandes etapas da revelação e salientam seu caráter profundamente histórico. Dessa visão, são sempre os mesmos os pontos principais. De um lado, a lei e os profetas. Do outro, os apóstolos e a igreja. As etapas da revelação são praticamente 4. No Antigo Testamento, a lei e os profetas. No Novo Testamento, os apóstolos e a igreja, que prossegue seu caminho na história. No centro e no ápice, o Cristo. Em ambos os momentos de dúplice versão, o vértice desta procura e desta revelação é Jesus, o Cristo. Com outras palavras, preparação do Cristo vinda do Verbo encarnado, missão dos apóstolos, extensão da salvação no mundo e no tempo pela Igreja. Há, porém, variações no esquema. Os apologetas dão lugar preponderante aos profetas. Inácio de Antioquia, Irineu, Tertuliano, Cirilo de Alexandria, João Crisóstomo insistem no papel dos apóstolos. Inácio de Antioquia, Irineu, Tertuliano, Cipriano, Orígenes, Agostinho estabelecem um estreito nexo entre a Igreja e o desenvolver-se da revelação. Clemente de Alexandria considera a filosofia dos gregos como um testamento especial equivalente à lei dos judeus.
para todos, culmina a revelação no Cristo, o Filho do Pai, o perfeito revelador, o Verbo ou Logos de Deus encarnado. Essas etapas da revelação, praticamente duas no Antigo, duas no Novo Testamento, se condensam, se reclamam, se emendam e, portanto, se unificam num caminho linear. A lei, os profetas, os apóstolos, a igreja encontram todos no Cristo o seu ponto de partida e de chegada. Ele é o centro de tudo. Agora, o Cristo e a revelação. De modo geral, os padres, quando falam em revelação, referem-se ao fato de Cristo, o Verbo de Deus, a imagem do Pai, ter manifestado o Pai e seus desígnios de salvação, usando para comunicar aos homens esse conhecimento todos os caminhos da encarnação, tanto a palavra como a ação. O Cristo total, o Cristo todo em si, corpo, alma, divindade, não é? Seu sangue, sua morte, sua ressurreição, seus milagres, sua palavra, seus ensinamentos, sua ternura, sua misericórdia, sua contestação, a purificação do templo, tudo aquilo são etapas, são elementos da revelação de Deus. O Cristo expõe do avesso o próprio Deus, o próprio conhecimento do que Deus quer. As mais das vezes, contudo, é a palavra humana do Cristo que eles atribuem o papel principal. A palavra dabar de Jesus que provoca os acontecimentos, sobretudo nos milagres. Dentro dessa concepção geral, podemos distinguir acentuações diversas, tomando, porém, o cuidado de não torná-las rígidas demais. Apenas analiticamente serve o que vai ser dito daqui em diante. Primeiro, Inácio de Antioquia, Atanásio e principalmente Irineu falam da revelação em termos realistas e bíblicos. Segundo Isaías 45, capítulo 40, versículo 5, o homem deveria, quando da época messiânica, ver a Deus. Irineu vê no Cristo a realização dessa promessa. Jesus Cristo é a epifania existencial de Deus. No Filho, que se tornou visível e palpável, é o Pai que se nos mostra e manifesta. Segunda, no polo oposto encontramos uma teologia de cunho bastante grego, menos atenta ao papel da carne. É a posição representada por Justino e em grande parte por Clemente de Alexandria, que no Cristo vê principalmente o Mestre, fonte de toda verdade, e na revelação a comunicação da verdade absoluta, da verdadeira filosofia. Terceiro, no meio termo podemos colocar Orígenes. Conforme ele, Cristo revela enquanto por intermédio de sua carne podemos compreender, conceber, fazer uma ideia do Verbo e por ele, imagem do Pai, podemos chegar a uma ideia do próprio Pai. Para Orígenes, Jesus é o caminho, como para Agostinho, a verdade, a vida, a luz. Por ele, nós podemos compreender, conceber, fazer uma ideia do Verbo, sobretudo quando, mas mais ainda em Agostinho, quando Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Não é? Nós vamos pausar aqui e depois a última parte, os mediadores da revelação, a revelação objetiva e seus nomes, dupla dimensão da revelação e o frutificar da revelação. Para o próximo vídeo. Um abraço e até logo.